Voltamos a apresentar Jornal Brasil Rural. 10 horas e 53 minutos no horário oficial de Brasília, e nós estamos de volta aqui com o Jornal Brasil Rural nesta quinta-feira agora, com a participação do Izan Rezende, produtor rural, engenheiro agrônomo, advogado, presidente da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Estado de Mato Grosso e também presidente do Instituto do Agronegócio, que coordena o projeto Pensar Agro. Olá, Izan, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Mariana, bom dia, ouvintes aí do Jornal Brasil Rural. Meu amigo, quais são os destaques da plataforma pensaragro.com.br nessa manhã? Os destaques são essas, Mariana. Proposta busca otimizar escoamento de grãos e reduzir custos logísticos. A medida principal aí inclui a criação de um sistema de agendamento nos terminais para evitar congestionamento e otimizar o fluxo de caminhão e cargas, com monitoramento desde a rodovia até os embarques no navio. Isso daí é uma matéria em destaque. Outra matéria, café mineiro conquista o mundo e bate novo recorde. O café respondeu por 46,3 bilhões, o equivalente a 46,1 do total de 100 bilhões movimentados pelo agronegócio brasileiro, mineiro. Importação antes bate recorde e ultrapassa 36 bilhões. A Companhia Nacional de Abastecimento divulgou em seu boletim logístico desta quarta-feira que as importações brasileiras de fertilizante bateram novo recorde nos últimos 5 anos. Foram desembarcados nos portos brasileiros 44,3 milhões de toneladas de insumo, um acréscimo de 8,3% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que foi de 40,9 milhões de toneladas. A outra matéria, Banco Central eleva o custo do crédito e preocupa o agronegócio. Sobre qual desses destaques você gostaria de falar, Isa? Mariana, vamos falar aqui a respeito da decisão do Comitê de Política Monetária e Copom do Banco Central, que anunciou ontem um aumento de 1% na taxa da Selic, que passou de 12,25% para 13,25% ao ano. É a decisão, a justificativa, a fundamentação do Copom foi em relação às expectativas de inflação para 2025 e 2026, projetadas pela pesquisa da Focus, elevando-se de forma relevante a situação para 5,5% de inflação prevista para 2025 e 4,2% para o ano de 2026. E ele afirma mais ainda, o Copom, dentro do seu relatório, diante da continuidade do cenário adverso para a convergência da inflação, o comitê antevê, em se confirmar o cenário esperado, um ajuste na mesma magnitude na próxima reunião. Ou seja, vamos ter aí mais um aumento na Selic, nos juros, como está previsto aqui na justificação. A Selic, Mariana, é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Os juros mais altos encarecem o crédito, desestimula o consumidor e a produção, reduzindo a pressão sobre os preços. Em síntese, diminui a demanda do consumo e busca a estabilidade do preço. Agora, para o agronegócio brasileiro é preocupante. Os juros mais altos, os custos dos créditos rurais também aumentarão. Ainda mais agora com esse desafio do Plano Safra, agora 2025, 2026. O valor da dívida que os produtores já tinham nos bancos, nas agências bancárias aí de financiamento, automaticamente aumenta, eleva. Então,
O Banco Central revelou aí, só para a gente ter noção do que é essa interferência, que no segundo semestre de 2024 caiu 22,2% em relação nesse período de contratação de crédito rural, justamente por causa da inadimplência dos produtores rurais. Então, sai fora de um patamar de previsão de pagamento dos seus compromissos financeiros pela elevação da taxa Selic, aumento dos juros. Então, o que ele tinha já estabelecido no seu planejamento financeiro de efetuar o pagamento de acordo com a sua rentabilidade e produtividade dos seus produtos, ele não consegue alcançar porque os produtos estabeleceram um parâmetro sem ajuste conforme o aumento dos juros no mercado. Compromete também a capacidade de investimentos. Hoje as agroindústrias de implementos, tratores, coletadeiras, enfim, todo esse segmento está preocupado, porque a taxa de juro elevou. Então, o grau de financiamento, comprometimento, também elevaram. E muitas propostas que já estavam em andamento de negociação, fechando, foram recuadas, e isso traz um desajuste na agroindústria brasileira. Outro fator aqui que compromete, que são os insumos, que já vem agora embutido nele aí, o novo preço dessas taxas de juros, ou seja, a negociação vai vir com esses aumentos também. E tudo isso impacta a rentabilidade no campo, porque os produtores estão com dificuldade de renegociar suas dívidas, 22%, conforme o Banco Central, já em 2024 não pegaram nenhuma linha de crédito em função do seu compromisso que ele não conseguiu cumprir, não tem opções, não tem subsídios, então a produtividade, a renta no campo, ela é preocupante, né? E a rentabilidade, principalmente, porque não acompanha essas taxas elevadas de insumos e outros, principalmente a linha de crédito, para ele poder fazer a produção. E pode prejudicar a competitividade dos produtos brasileiros no mercado global, nas exportações. Então, essas preocupações nós precisamos analisar de uma forma sólida, consistente e buscar soluções. Aí nós precisamos de políticas públicas específicas que protejam o setor, como linhas de crédito subsidiadas. Se o governo tivesse uma linha de crédito subsidiada, isso traria uma estabilidade na área de produção. Ou seja, o produtor já sabe que ele vai buscar uma linha de crédito junto ao governo com subsídio e ele vai cumprir, porque a previsão das commodities do seu produto, ele está atrelado, ajustado, regulado dentro do seu crescimento de pagamento. Então, essa viabilidade de pagamento com linhas de crédito subsidiadas é importante estabelecer no país para permanecer e proteger o setor aí, que é fantástico, que é do agronegócio. Então, para isso, o governo precisa de um planejamento estratégico de Estado para os setores produtivos, principalmente para o agronegócio brasileiro. Essa situação está muito delicada, né, Isa, e sendo muito debatida, né, quando a gente vem falando desde o início da semana, as situações, né, como você bem trouxe ontem, né, da questão de diminuir, né, a alíquota de importação de milho, né, as entidades ligadas ao setor têm se manifestado. Agora o aumento da taxa de juros, né, da Selic, isso impacta diretamente o produtor rural. Então, de modo geral, né, o setor agrícola ele tem se manifestado e tem colocado isso que você trouxe agora. É necessário que políticas eficientes sejam implementadas, porque as alternativas que têm sido pensadas, né, que têm sido de alguma maneira especuladas, né, soltando aí, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo, para sentir como o setor vai receber isso, não tem sido bem recebido, né? Inclusive,
Eu acabei lendo aqui um artigo que foi escrito pelo Lucas Costa Beber, presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, em relação, né, à redução da alíquota de importação do milho. Quem estava nos acompanhando pelo YouTube, infelizmente não conseguiu acompanhar, porque nesse momento tivemos uma situação aqui que travou a transmissão no YouTube, mas pelo Facebook, quem estava no Facebook acompanhou a transmissão na íntegra. Então vocês que estavam no YouTube, que ficaram sem o sinal neste momento, dar um replay lá no Facebook e ouvirem, né, a leitura do artigo de opinião do Lucas Costa Beber, porque ele traz justamente isso que o Izan está trazendo, a necessidade, né, de ações, né, subsidiadas pelo governo ali para incentivo, né, a questão do pensar, né, ferrovias e hidrovias para reduzir custo, a questão das alíquotas que foram colocadas novamente no diesel, que aumentou muito o preço do diesel, impactando no transporte, no custo de produção. Então, diversas medidas do governo que, ao invés de estarem contribuindo para o setor, tem prejudicado. Isso aumenta os custos, né, compromete a competitividade a nível global, traz aumento, né, no custo de tudo enquanto alimentos vinculados aí, aquilo que chega na mesa da população. Então não adianta ficar tentando medidas, né, que a princípio podem trazer um certo retorno, mas que de longo prazo os prejuízos serão muito maiores, né, Izan? Sem sombra de dúvida. Agora, o que está pegando mesmo é a falta de eficiência do governo. Então, nós temos cargos sendo ocupados por pessoas que não têm conhecimento, têm uma miopia muito grande a respeito do assunto, não conseguem enxugar a máquina, não conseguem ter aí ações para que possa reduzir a inflação, e ela inicia pelo poder público, enxugando a máquina e tomando medidas radicais mesmo para cortar na carne e trazer para a sociedade o que é eficiente, voltado com políticas públicas para o setor produtivo. E isso, infelizmente, a miopia desse governo não consegue visualizar isso, por falta de conhecimento. Mais alguma informação, Isa, que você gostaria de trazer? Mais algum destaque? E amanhã nós não vamos conseguir estar juntos. Eu estou saindo de Brasília e vou pegar o voo justamente nesse horário e desejo a todos aí antecipadamente uma sexta-feira maravilhosa e excelente final de semana para todos, e parabéns aí ao Jornal Brasil Rural e pela audiência. Muito obrigado, Izan. Um forte abraço a você, tenha um ótimo dia, uma boa viagem. Então nós nos vemos novamente na segunda-feira. Tchau, tchau. Tchauzão. Jornal Brasil Rural. O agro em destaque.